estudando sobre a família de Abraão e quanta graça de Deus foi revelada àquela família, que também pode ser revelada sobre a sua família, sobre a minha família, pela bondade de Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto sagrado, nesse texto maravilhoso, para que a gente possa meditar nele nessa manhã. Há muito o que dizer sobre a família de Abraão, mas uma coisa que eu queria compartilhar nessa manhã tem a ver com o texto da liturgia, lá de Isaías 41. Nesse texto que foi lido, nós vemos claramente o próprio Deus fazendo uma declaração, dizendo que Abraão era seu ou foi seu amigo. Deus está falando, povo de Israel, vou cuidar de vocês, como eu cuidei de Abraão, como eu elegi Abraão, eu elegi vocês. Abraão, meu amigo. Irmãos, isso é um privilégio tão especial, tão tremendo. E a Bíblia conta que o rei Josafá, governando o povo de Israel, sofreu uma afronta de outros povos amonitas e moabitas, e quando Josafá se vê num aperto, ele levanta, ele ora e ele clama ao Senhor da seguinte forma: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Josafá, centenas de anos depois, ao orar a Deus, ele, no bom sentido, ele apela para o fato de que Deus tinha dado aquela terra para Abraão e sua descendência, e o chamou de amigo. Então, nós queremos pensar nessa manhã com os irmãos, que a família da fé é uma família amiga de Deus. Esse é o tema que nós queremos propor para conversarmos, e agora expondo Gênesis 18, olhando para esse texto, à luz dessa verdade que foi revelada tantos anos depois. Tudo que Deus estava fazendo com Abraão era chamando Abraão para um relacionamento profundo, um relacionamento de amizade. Irmãos, a vida cristã, o cristianismo, não é uma religião de regras, é uma religião de relacionamento. Deus chama o ser humano a se relacionar com Ele. E é isso que Deus fez com Abraão, é isso que Deus fez comigo e que Deus faz com a sua igreja. E, por uma questão de tempo, nós leremos parte a parte esse texto, e nós veremos, então, 3 lições importantes acerca da família amiga de Deus. A primeira lição está baseada nos versos 1 ao 8, que eu vou ler com vocês. A família amiga de Deus usufrui de alegria, comunhão e intimidade com Deus. Essa é uma marca de uma família que, de fato, pode ser considerada uma família amiga de Deus. Vemos isso nos versos 1 ao 8, que diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram.
Meus irmãos, quem é que chega na sua casa sem avisar? De repente. E mesmo que cause algum transtorno, mesmo que cause uma correria, que tem que tirar as coisas da sala que estava aquela desorganização, que tem que descongelar rapidamente no micro-ondas, né? Alguma coisa para fazer, porque não estava esperando aquela visita naquela hora. Quem é que faz isso com o outro? Eu sei que aqui algumas pessoas fazem. A gente só faz isso com quem tem intimidade. Com quem a gente é amigo. Com quem a gente sabe que pode zoar, pode até achar ruim, mas no final vai acabar tudo bem. E nós vemos aqui, Deus simplesmente aparece, Deus não marca, não agenda com Abraão. Não, agenda aí que eu vou te fazer uma visita. Não, Deus aparece. Aliás, Deus, no bom sentido, tem essa mania, né? Com Abraão, ele aparece, Abraão, estou de volta. E ele está sempre aparecendo, sempre visitando, sempre se relacionando com o nosso amigo Abraão e com a sua família. E observe que aparece numa hora estratégica, meio-dia, né? Aquela hora que, na verdade, naquele clima de deserto, de tudo mais, muito mais calor do que o normal. Talvez Abraão já tivesse feito um mexido e comido com Sara, agora estava descansando da sesta, e de repente aparecem aqueles 3 homens. Os teólogos são praticamente unânimes em afirmar que um é o próprio Deus, talvez na pessoa do Filho, é uma teofania, e os outros 2 são anjos. Mas chegam ali, impactam Abraão os vê de longe, e aqui a gente fica maravilhado com a prontidão de Abraão. Você vê Abraão aqui rápido, diz a Bíblia que ele corre, ele prostra-se em terra e ele vai logo em direção e fala: se acho mercê, se eu acho favor, se eu acho graça em tua presença, rogo de que não passe do teu servo. Ele não vê como incômodo receber ali o Senhor, ele vê como um privilégio, como uma graça, um favor, receber ali o Senhor na sua casa. Se Deus manifesta de alguma forma a presença dele na sua casa, como é que você se sente? No seu quarto, no seu apartamento, na sua cozinha, como você tem se relacionado com Deus? Meus amados irmãos, nós vemos aqui um Abraão hospitaleiro. Aliás, lá em Hebreus, será citada a história de Abraão e depois de Ló, dizendo que, assim, pratiquem a hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram a anjos. Uma hospitalidade de alguém que amava o Senhor, que o queria para sempre dentro da sua própria casa. E aqui a gente vê, ele providencia água, ele lava os pés, providencia o pão, e diz: fiquem aqui, façam as forças, não tenham pressa. E pede a Sara, olha, essa parte eu não sei fazer, vai lá e faça lá, né, que fala 3 medidas de farinha para fazer o pão. 3 medidas de farinha corresponde a 8 litros. Gente, 8 litros é muita coisa, né? Abraão queria que eles ficassem por muito tempo, né? Fiquem para o almoço, fiquem para o jantar, fiquem para a semana. 8 litros, pega lá, faz bastante. Não vamos ter pobreza, vamos comer com força. Vamos nos alegrar. Na verdade, não era a comida em si, mas era o tempo que seria precioso. É interessante, meus amados irmãos, a gente observar que nas Escrituras, essa coisa da mesa, de se alimentar juntos, faz parte da revelação de Deus, faz parte da história de Deus. O próprio Cristo, a gente verá muitas vezes ele à mesa, se alimentando com as pessoas, homens e mulheres, crentes e descrentes. Ele fez isso com toda sorte de pessoas. E é interessante que tem uma família em especial lá no Novo Testamento, que parece que era uma família realmente ainda mais chegada, parece não era, né? Que é a família de Lázaro, Marta e Maria. São muitas visitas que Jesus fez a essa família. E também a gente vê um corre-corre, lembra? Jesus chega lá, Maria logo vai, e vai dali, vai daqui, Maria não, Marta, né? E Maria mais sossegada ali, mas queria ouvir o Senhor, mas cada um do seu jeito demonstrou seu carinho, seu afeto, seu amor, sua atenção para com o Mestre,
E a Bíblia diz que essa era uma família realmente muito amiga. Tanto é que quando Lázaro fica doente, logo eles procuram ver, Jesus, vem visitar seu amigo, porque ele está doente. Mas voltando aqui a Abraão, a festa continua, né? Parece até que era o pessoal lá de Ipatinga, não, tem coalhada, tem leite, tem queijo, tem tudo. Vamos ter de tudo aqui para a gente poder repartir com o Senhor. Meus amados e queridos irmãos, não há nada melhor que a presença de Deus. Irmãos, estar aqui juntos neste culto é um privilégio, como foi falado já aqui pelo pessoal do Conselho Missionário, muito grande. Mas se você só usufrui do privilégio da presença de Deus aqui, você está equivocado. O privilégio da presença de Deus em todo lugar, todo momento. Quando você acorda, que você faz o café, que exala aquele cheiro, Deus está presente, meus irmãos. Quando você se assenta com seu cônjuge, com seu filho, com seu pai, com seu amigo, com seu colega de república, Deus, Ele está presente, usufrua da presença dEle. Se você não percebe, ore, clame, suplique, convide-o para estar em cada refeição, no almoço, na janta, no seu deitar, no seu levantar, no seu jejum, não importa. Meus amados irmãos, como nós precisamos crescer na experiência de estar usufruindo da presença de Deus. Nós cantamos agora mesmo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quem usufrui dessa amizade, desse relacionamento, nunca está sozinho. Claro, humanamente, por causa das nossas fraquezas emocionais, podemos às vezes nos sentir sozinhos, questões relacionadas à depressão, etc. Mas, inclusive, principalmente nessas horas, o Senhor, Ele quer estar presente. Na verdade, irmãos, o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. E esse texto sagrado está falando da igreja, está falando inclusive de quem já é crente, mas que às vezes não usufrui na sua própria casa, no seu dia a dia, a presença do Senhor. E Jesus fala, na verdade eu bato na porta da sua casa todo dia. Se você ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, diz o Senhor. Então essa é a promessa, esse é o desejo de Deus, o mesmo Deus que visitou Abraão e ali participou daquele momento tão especial. Esse Deus hoje está também batendo a nossa porta e querendo visitar nossas casas, meus irmãos. Na verdade, permanecer nela. Então, em nome de Jesus, busque a presença do Senhor diariamente. Se alegre, adore no seu lazer. Irmãos, Deus não pode ser excluído de nada. Do seu futebol, da sua natação, em tudo nós podemos usufruir da presença na nossa profissão, no nosso trabalho. Nosso Deus é um Deus presente, onipresente. E você pode usufruir de alegria, comunhão e intimidade com este Deus. É família amiga de Deus? Então usufrua de alegria, comunhão e intimidade com Deus. Mas em segundo lugar, eu quero convidar os irmãos a acompanhar comigo a partir do verso 9. Diz assim, ainda Gênesis 18, nós vamos aprender uma segunda lição sobre a família amiga de Deus. Porque é uma família realinhada, reafirmada e renovada na palavra de Deus. Diz assim a palavra. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à tua luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velho e velho também o meu senhor teria ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho.
Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Já foi dito aqui, quando Deus se revelou a Abraão a primeira vez, ele tinha ali por volta dos 75 anos. Depois Deus apareceu para ele várias outras vezes. Mas se você ler o capítulo 17, ler o capítulo 18, Deus repete a mesma promessa que já tinha feito a Abraão, que daqui a um ano ele seria pai e Sara seria mãe. Então, não sabemos quantos dias passou do capítulo 17 para o capítulo 18, mas não passou muito tempo, porque a mesma promessa com prazo é dada, daqui a um ano, poderia ter diferença de dias, semanas e meses, mas olha, daqui a um ano você vai ser pai, sua esposa vai ser mãe. O que nos dá a impressão aqui é que ou Abraão não contou para Sara a revelação, o que é um problema muito grave de muitos homens, de muitas mulheres, que não compartilha com o seu cônjuge aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, por meio da palavra, das Escrituras, ou Abraão tinha falado e Sara não tinha sido ainda convencida. Até porque nós vemos aqui que Sara estava ali atrás da porta, vamos dizer assim, né? Maneira de falar, ouvindo, e ela faz o que? Ela ri. Mas se você voltar no capítulo 17, quando Deus falou que dali um ano, né, Abraão seria pai, Abraão também tinha rido. Abraão também tinha rido. Agora, Sara também ri. Os dois riem da promessa de Deus. E há muitas vezes, muitos crentes que ainda leem a Bíblia e riem das promessas de Deus. Debocham, depreciam, questionam. Isso aqui não é palavra de Deus. Ou numa teologia contrária às Escrituras, fica selecionando, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus. Irmãos, uma família verdadeiramente amiga de Deus, ela está constantemente sendo realinhada, reafirmada e renovada na palavra de Deus. E é toda a família. Se você casou, se você tem um cônjuge, se você tem filhos, se você vive em família, você precisa buscar de Deus a renovação dessas promessas para toda a família. Compartilhar. Uma das coisas que mais divide uma família é quando ou o marido ou a esposa toma uma decisão sem que o outro esteja alinhado, entendendo que aquilo é a vontade de Deus. Não, mas eu sabia que era a vontade de Deus, fui lá e fiz, mas seu cônjuge não sabia. E você precisa dar tempo para ela pensar, ou para ele pensar. Mesmo que você tenha convicção absoluta da vontade de Deus, é preciso realinhar, você não vive sozinho. Quem é casado, quem tem filhos, quem vive em família, precisa tomar decisões em família. Sempre realinhado, orientado pelas Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, meu amor. Não é o que eu digo, não é o que você quer, não é o que nossos filhos querem, é o que Deus quer. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar e vamos orar, e Deus vai nos conduzir nessas decisões. Quantos casais têm problemas graves, acabam no divórcio, porque começam a divorciar suas decisões, não alinham-se de acordo com a palavra de Deus, não estão juntos nas mesmas decisões. Meus amados irmãos, especialmente em situações mais importantes e mais graves, nós precisamos estar certos, não podemos... Imagine um homem ou uma mulher com a mesma fé, mas orando em direções diferentes. Ou com muita fé e um incrédulo. É difícil, complica a situação. Quando Deus fala que ele tinha 99 anos, Sara tinha 89, promete que dali um ano teria filhos. E a bênção vem quando os dois são alinhados debaixo da mesma palavra, da mesma promessa, concordando em unidade e honrando ao Senhor, numa coisa que só ia acontecer por um milagre.
E o próprio Deus questiona a Sara e Abraão: acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? E aqui, irmãos, entra algo que realmente nos diferencia, sim, de todas as pessoas que não são convertidas a Cristo. Nós não andamos somente pelo que vemos, nós andamos pela fé. Todo cristão, toda família enfrenta momentos difíceis. A tempestade, ela vem sobre maus e bons. Uma mesma família pode enfrentar um problema gravíssimo de um câncer. Uma família ímpia pode enfrentar uma família cristã. De um filho que cai nas drogas, de qualquer tragédia. Não é isso que vai provar, evidenciar quem é de Deus ou não. Mas como nós lidamos com isso, como nós vemos Deus nisso, como nós nos rendemos à vontade soberana de Deus em cada circunstância, isso faz diferença. Porque uma família, por mais que ela passe por uma prova dura e difícil, mas ela não anda segundo as circunstâncias. Ela anda alinhada, reafirmada, renovada nas promessas de Deus. Estamos juntos. Se ficarmos pobres, ficaremos pobres juntos e vamos enfrentar essa situação juntos. No Senhor nós vamos ser restaurados juntos. Há um comando claro, não da carne, mas um comando de Deus. A Bíblia conta a história de uma outra Maria, Maria, mãe de Jesus. Deus fez um rebuliço, não foi só na vida de Maria, não, na vida de José, na vida da prima, né? Deus, quando chega, começa a mexer com todo mundo, né? E aí, quando o anjo Gabriel fala para Maria, a mãe de Jesus, né? Olha, você vai ser mãe do Redentor. Eu falei assim, você está louco? Eu sou virgem, né? Como é que eu vou ser mãe? Eu não casei ainda e tal. E aí, o anjo falou assim, bom, você está sabendo, você não ficou sabendo que a sua prima, a Isabel, que era estéril, ela já está grávida aí de 6 meses? Por que você está duvidando que eu posso fazer engravidar sem ter relação sexual com nenhum homem? E aí, o anjo Gabriel pergunta para Maria, fala para Maria, né? Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Irmãos, nas minhas promessas, pode ter certeza, há muitas impossibilidades. É muito provável que eu não cumpra tudo que eu falei por causa das minhas limitações e pecaminosidade. Mas o que Deus prometeu, Ele cumpre. Amém, meus irmãos? Então, firme-se nas promessas do Senhor para a sua família, de consolo, de restauração, de esperança, de salvação, de tudo que está nas Escrituras. Deixe-se ser corrigido pelo Senhor. Às vezes a correção é meio amarga, mas Deus está corrigindo. Continue sendo tratado. É interessante que, quando você olha novamente aquela história da família de Lázaro, Marta e Maria, naquele episódio lá em João 11, quando Lázaro morre, os irmãos se lembram? Jesus fica 4 dias, né? Jesus não vai logo, né? É quando Jesus chega lá, já Lázaro tinha morrido, já estava cheirando mal e tal, segundo, né, possivelmente. E aí, quando Jesus aponta lá, Marta corre, igual Abraão correu, mas ela, primeira coisa que ela fala, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, só está atrasado 4 dias, né, Jesus? E Jesus fala assim, Marta, lembre-se das minhas promessas? Eu prometi que aquele que morrer, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus desvia a atenção dela, do fato em si, para a promessa. E Marta era quase uma teóloga, assim, ela conhecia, não, eu sei disso, ele vai ressuscitar no último dia, ela já cria na ressurreição futura. Não, eu sei, eu já entendi, no último dia, você já falou sobre isso, que vai ter ressurreição no último dia. E aí Jesus fala assim, mas hoje eu estou falando outra coisa, além disso, né? E ali é um confronto. E é interessante que quando Maria era mais sossegada, Maria era mais tranquila, Maria não correu até Jesus, mas quando Jesus chega perto de Maria, o que foi que Maria falou para Jesus? O mesmo que Marta falou, porque a dor era a mesma. Se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus, bondosamente, né, chora, ele chora, Jesus vê todo mundo, se sensibiliza. E a gente sabe do final da história, né, Jesus faz aquele milagre ali maravilhoso na vida daquela família.
porque aquela família também estava sendo realinhada, reafirmada e renovada na palavra de Deus. O que está precisando realinhar na sua casa? Qual é a promessa de Deus que você esqueceu? Qual é o mandamento de Deus que você abandonou? Que você precisa colocar lá em alto e bom, né, para todo mundo ver. Escrever no umbral da sua porta. Lembra-te do dia de descanso? Não furtarás? Amarás o teu próximo? Não sei. Deus, irmãos, está sempre nos realinhando. E quando Deus nos ajunta num culto como esse, Ele sabe onde cada um de nós estamos desalinhados com a sua vontade. Semana passada eu mandei meu carro para manutenção preventiva, né, alinhou e balanceou, né. Ontem, vindo de um jantar na casa de uma família da nossa igreja, passando aqui na Norte Sul, então, metade ali estava sem luz, sem energia elétrica, bum, passei no buraco. Graças a Deus não chegou a furar o pneu, né, pastor André? O pastor André passou por isso um dia desse. Aí eu falei assim, ai, meu bolso, que eu vou mandar realinhar e balancear de novo, né? Porque você sabe que se você fica com pão duragem de alinhar e balancear, você vai ter que pagar mais caro o pneu depois, então é melhor alinhar e balancear quando você vê que o negócio não está bom. Irmãos, nós também precisamos, muitas vezes, né, o carro da nossa família, né, espiritualmente falando, emocionalmente, moralmente, vai se desalinhando. Mas onde é que é o nosso lugar de alinhamento? É a palavra de Deus. A gente volta para ela, aqui nós vamos nos acertar de novo. Que nós vamos voltar aqui. Agora, é aqui que é o rumo. E Deus está nessa manhã fazendo isso. Amém? Em nome de Jesus, na minha vida e na sua. Mas em terceiro e último lugar, eu quero compartilhar com vocês que uma família amiga de Deus compartilha da vontade, justiça e compaixão de Deus. Versos 16 a 33. Pode acompanhar aí, por favor, comigo? Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens, o foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça, o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não, farei, por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Irmãos, Deus compartilha a sua vontade, a sua justiça, sua compaixão com a sua igreja.
Mas nem sempre os cristãos estão tão atentos à vontade de Deus, à justiça de Deus e à compaixão de Deus. Deus não tinha nenhuma necessidade pessoal de revelar nada a Abraão. Mas ele queria que Abraão entendesse a sua mente, o seu coração, a sua vontade e a sua justiça. Então ele diz, eu vou ocultar a Abraão o que eu tenho para fazer. E diz a palavra que Deus não estava pensando, irmãos, somente em Abraão. Deus estava pensando em sua descendência, e por que não dizer em nós? Porque a Bíblia é muito clara que por meio de Jesus, todos nós também somos descendentes de Abraão. Deus estava pensando em falar comigo e com você, e com a sua igreja, e com o seu povo, sobre a sua vontade, sobre a sua justiça e sobre a sua compaixão. Deus poderia simplesmente mandar fogo sobre Sodoma e Gomorra, sem falar com ninguém, sem tirar ninguém, estava tudo certo, porque Ele é Deus. Mas, por justiça, Ele desce para compartilhar e para observar, para justamente não matar o justo com o ímpio, como o próprio Abraão vai falar isso daqui para Deus. E quem é professor e quem é pai também, né? Todo pai é um professor, né? Uma das coisas mais lindas que você vê que seu filho está aprendendo é quando para conversar com você sobre algum assunto. Que você pode interagir e que ele faz perguntas e ele dá sugestões. Isso é maravilhoso. Qual pai que não tem essa alegria, né? Poxa, meu filho está, né, uma criança, um adolescente, ou mesmo um adulto, coisa boa, né? Meus filhos já são adultos e quando a gente consegue parar e sentar e conversar sobre certos assuntos, é muito bom. E Deus está ali didaticamente conversando com Abraão, e Abraão falando dos seus pensamentos, e eu fico imaginando também a alegria de Deus, de ver que o seu servo Abraão tinha entendido que ele tinha sido chamado não para ser um camarada que cheio de orgulho, porque Deus se revelou a mim, e agora eu vou ser pai de uma nação importante, e vou agora escorraçar e mandar fogo sobre todas as nações da terra, porque eu sou escolhido. Não. Abraão, inclusive, fala aqui, Deus fala para Abraão que ele escolheu Abraão e seus filhos para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Irmãos, famílias justificadas devem promover justiça. Ontem a gente teve aqui a terceira aula de Cosmovisão. Aliás, por favor, assista, está lá no YouTube da igreja, só pedir não está disponível para todos, mas se você pedir, a gente manda, né? Está mandando para os grupos da igreja, está disponível. E o pastor Madison falou brilhantemente sobre 9 cosmovisões diferentes que estão espalhadas por este mundo. Pegando os viés tanto filosóficos, sociológicos, etc. E tal. Foi muito, muito claro, muito esclarecedor, né? E foi muito bom. E, claro, mostrando a cosmovisão cristã. Mas, no final, eu fiz um pequeno contraponto, dizendo o seguinte, que toda cosmovisão, por que ela atrai, às vezes, um cristão, mesmo ela sendo pervertida? Porque todas elas sempre têm alguma coisa boa. Se uma cosmovisão fosse 100% ruim, você já descarta, não, de cara, né? Isso é um problema de cristãos que abraçam certas cosmovisões, porque tem uma coisa ou outra boa, mas esquece que tem um monte de coisa errada. Mas tem um outro problema também. Às vezes nós cristãos rechaçamos um valor que está numa cosmovisão, porque está lá, mas esquece que antes dela estar lá, está na Bíblia. E aí eu dei um exemplo, que está aqui, que eu falei que ia citar hoje, que é da questão da justiça. Né? Quando a gente fala em justiça, e principalmente que vai para o lado da justiça social, isso aí é vermelhinho, esse daí, irmãos, pregar sobre justiça, buscar justiça, quebrar muitas situações de opressão, está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Agora, houve um camarada, vários camaradas, na verdade, né, que se apropriaram desse valor, travestiram isso, tem outros fundamentos, outros pressupostos, outros objetivos, criaram uma ideologia política e andam pregando por aí, que a gente não vai abraçar. Mas o valor é bíblico. A igreja de Cristo, uma família de Cristo, ela sim compartilha da vontade, justiça e compaixão de Deus.
no seu condomínio, no trânsito, em casa, nas leis do país, em qualquer lugar. Não vamos rejeitar algo que é valoroso porque alguém abraçou aquilo dali. E aquilo não é de Deus. Mas o mais maravilhoso dessa passagem aqui é que Abraão, poxa, eu sou íntimo com Deus. Ele poderia falar assim, Deus desceu, vou falar, gente, Deus, já que nós estamos aqui, já que nós somos chegados, né? Tem uma cidade aqui perto, Deus, que o pessoal lá não presta não, viu? Inclusive, agora que eu estou parafraseando, tá? Eu estou fazendo um anacronismo proposital, só para falar do DIP, né? Inclusive está perseguindo o Ló, vamos supor, não estava, mas só para ilustrar. Está perseguindo os cristãos, está perseguindo os meus descendentes. Vamos pedir para Deus mandar um fogo, matar todos os que perseguem. Acaba o problema, né, Rubens? Mata todos os perseguidores da igreja, ninguém mais vai ser perseguido, né? Mas Abraão já tinha entendido que Deus o havia chamado, não era para isso. E ao invés de interceder para Deus mandar o fogo, ele faz o contrário. Deus, o senhor tem certeza? É isso mesmo. Mas lá pode ter pessoas justas, só vai matar o justo com o ímpio. Abraão não estava questionando o fato de Deus punir aqueles que não o amavam e eram rebeldes contra ele. Mas e os justos que podem estarem ali? Mas mesmo os nossos inimigos, o Senhor Jesus foi claro, orai pelos que vos perseguem. Amai, doe, abençoe. Esse é o grande desafio nosso como igreja e como família. A gente acompanha muitas situações de família, por exemplo, tem muitas famílias que elas caminham até bem no livro. No dia que morre alguém, o pai ou a mãe vai fazer um inventário, vira inimigo, né? Irmãos, quando meu pai veio a falecer, eu chamei meu irmão e minha mãe e falei assim, olha, se discutir o inventário da nossa família for trazer contenda, divisão e nos afastar, eu abro mão de tudo. Porque eu não quero, meu pai já se foi, e eu só tenho um irmão, e eu quero que ele seja meu amigo toda a vida. E a senhora também. Eu não quero brigar por causa de nada. O que decidir, está decidido. E meu irmão falou assim, mas eu também penso assim. E minha mãe, eu também penso assim. Irmãos, pensa no inventário recorde. Fizemos em menos de 30 dias. Tinha algumas propriedades na época, porque havia paz. Porque ninguém queria oprimir o outro, surrupiar o outro, tirar o outro, resolveu, foi feito. E pasmem, não gastamos nada, que é outro milagre de Deus. Um advogado amigo assinou sem cobrar, um tabelião de um cartório nos instruiu sobre a papelada, providenciamos a papelada, do dia que nós entregamos ao dia que ele lavrou, 3 dias ele lavrou, entregou, resolvido o problema. Nós precisamos, irmãos, lidar com mais compaixão uns com os outros, com mais graça, com mais misericórdia, porque assim como a família amiga de Deus, ela procura também ser amiga entre si. Quero concluir, então, esta palavra nesta manhã, lembrando, irmãos, as palavras do próprio Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O Senhor Jesus tem transformado aqui muitas famílias em famílias amigas de Deus. Mas se você e sua família ainda não vivem como amiga de Deus, Ele quer fazer de você e da sua família uma família amiga de Deus. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus sofreu essa acusação dos fariseus, porque ele se atreveu a ir na casa de pecadores
e comer com eles, e buscar comunhão com eles, e restaurar as suas vidas. Talvez você entenda que você não tem vivido uma vida de intimidade com Deus, não está nada realinhado à vontade de Deus, não compartilha ainda da justiça de Deus, mas eu quero te dizer que isso é possível hoje em Cristo Jesus.